Olá pessoal, olá visitantes do Corona Veia, leitores e seguidores aí do nosso querido blog. É um prazer enorme estar aqui apresentando para vocês mais essa videoaula, e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês mais uma macro, e dessa vez a Shape em versão 4.0 em português BR, que eu mesmo traduzi aí para vocês em português. E eu obtive essa macro aí através aí do Jaime Rodrigues, do JRM. Ele é um designer e ex-aluno aí do Instituto Cybertech do Peru e é um apoiador aí também e colaborador do Corona Veia. Ele é desenvolvedor também, desenvolve macro também, mas ele desenvolve só para si mesmo e para os seus amigos. Ele me deu uma grande força aí, me mandou essa macro aí com o código aberto aí para a gente poder estar fazendo umas melhorias nela, e a gente fez umas melhorias bem interessantes aí. Eu ajudei a melhorar no visual e ajudei também na tradução de russo para português, e ele fez algumas implementações, inclusive inserção de algumas novas funções nessa ferramenta fantástica que vai aí cobrir alguns furos aí do CorelDRAW, inclusive ainda do CorelDRAW X7. Vocês devem estar ansiosos, né? Algumas pessoas devem estar ansiosas para saber o que o CorelDRAW X7 é capaz de fazer e que o X6 não era capaz de fazer. As características dessa macro são as seguintes: ela foi criada pelo Dizzy, né? O nome dele na verdade é Pavel Nikovic, mas ele é mais conhecido como Dizzy. Ele escreveu a versão 3 desse código em 2007, só que até hoje essa macro ainda é bem útil ainda para a gente que utiliza o CorelDRAW X6, X4, X3, e a gente vai estar aí aperfeiçoando ela também e acertando o código dela para a versão X7 também. Essa versão aprimorada, a versão 4.0 PTBR, o Jaime Rodrigues reescreveu aí a versão russa, né, e implementou alguns recursos adicionais à macro também. Ele também traduziu para o espanhol, e eu ajudei ele a traduzir para o português também, melhorar o visual, conforme eu disse. O código dela é do Pavel Nikovic, né? Ele disponibilizou esse código já em 2007. Na época era um código que estava aberto, estava livre na internet. Hoje em dia ele é pago, se eu não me engano ele custa por volta de $9 essa macro por aí pela internet, e nós vamos estar disponibilizando ela para você inteiramente grátis. Ela tem um zoom, uma ferramenta que possui zoom de 105, 115, 150 e 200. Na versão 3.0 ela tinha 100, 110, 150 e 200. Nessa nós fizemos alguns ajustes aí para caber uns outros elementos ali também e fazer os acertos de tamanho. Ela ficou com 105, 115, 150 e 200 para você dar o zoom. Eu vou estar mostrando isso para vocês na sequência. Ela tem ali distribuir e espaçar, e espaça e distribui os objetos ali à esquerda, à direita, acima ou abaixo, com apenas 2 cliques. Você pode estar escolhendo a distância que você quer espaçar os elementos. Ela adiciona linhas guias também de maneira bem dinâmica. Aí você vai estar acompanhando essa videoaula e vai ver a potência desta macro. Ela repete e distribui também elementos, né? Esse recurso parece simples, mas ele traz algumas funções aí bem legais e faz os clones de maneira bem rápida. A função mover e replicar também, esse setor aí foi escrito aí pelo Dizzy também, né? E agora o Jaime Rodrigues também acrescentou mais algumas funções nela aí, né, que estavam faltando, como girar a 0 graus, né, o objeto, e a qualquer ângulo também. Também o alinhamento orientado ao ponto de orientação, muito bom. O corte de Power Clip, que é uma função que já existia, a gente só fez alguns aprimoramentos. O redimensionar objetos de forma inteligente também, mesmo que você esteja com o objeto girado, ele vai redimensionar para o tamanho que você quer, levando em consideração o tamanho do objeto na diagonal, né, na horizontal, na vertical, independente da posição que ele esteja, até na perpendicular também. E aqui nós vamos estar conhecendo aqui o que ela faz na prática. Eu preparei aqui alguns cenários aí para a gente poder acompanhar
as novidades aí e o que essa macro faz para vocês. No final eu vou estar dando uma canja aqui também de algumas coisas que dá para fazer com a macro juntamente com outras funções do CorelDRAW mesmo. Eu espero que vocês gostem, pessoal, e eu vou estar abrindo aqui a macro para a gente conhecer essa macro. Voltando aqui a falar sobre o CorelDRAW X7, eu já preparei, pessoal, alguma coisa aqui para a gente gravar, para a gente estar falando aí sobre a personalização instantânea do CorelDRAW e mais algumas videoaulas aí que eu estou preparando aí sobre uma visão geral aí das diferenças entre o CorelDRAW X6 e o CorelDRAW X7. Sendo que nessa videoaula agora eu vou estar apresentando apenas essa macro, que é uma novidade aí que vai suprir aí o CorelDRAW X6 e o CorelDRAW X7 também, assim que nós fizermos a atualização do código. Eu espero que vocês gostem, acompanhem aí a aula, curtam, compartilhem também com as suas redes e vamos então à prática, pessoal. Bom, como todo mundo sabe, né, a macro é um arquivo aí GMS, você pode estar instalando ele aí na sua pasta aí do CorelDRAW, né, é um GMS, eu vou estar disponibilizando esse arquivo aqui para vocês, inclusive também os ícones que eu fiz também, você pode acompanhar aí no blog essa videoaula que eu passei aqui também, como a gente pode estar criando aí nossos ícones para nossas macros, vocês podem acompanhar aqui no Corel na Veia. E eu vou estar mostrando para vocês aqui essa macro, que eu já fiz aqui o ícone dela, vou estar abrindo aí para vocês. Essa aqui é a versão 4.0, na versão 3.0, na versão anterior, né, eu recebi ela em russo ainda, fiz alguns ajustes aqui, eu recebi ela do nosso amigo aqui, a Shape 3.0 aqui, e ela estava aí com os códigos aí todo em russo, e a gente fez algumas alterações aí para o português, fizemos alguns ajustes no código e também no visual da macro, como você pode ver aqui no vídeo. E o controle de texto aqui, eu tive que trocar todos os controles de texto aí para a gente poder acertar aqui, maximizar, minimizar, para que a gente pudesse, quando colocasse o mouse em cima aí da macro, a gente conseguir trabalhar, né, de maneira legal aí e com o português mesmo, nosso querido português do Brasil. Aqui eu já estava fazendo aqui alguns testes. Nós já tínhamos feito algumas alterações, ela estava ainda em 3.0, a gente não tinha colocado funções novas e os botões também ainda não estavam totalmente definidos. Veja que aqui ela estava em 100, 110, aqui 150 e 200, né? E eu estava aqui inserindo um link aqui para o meu site, e algumas funções ainda não estavam prontas ainda, mas a gente estava ainda na batalha dela aí, tentando deixar ela o mais usual, né? O mais funcional também para vocês. Vamos aqui no CorelDRAW, eu vou estar mostrando para vocês como que essa macro funciona. Aqui está a macro, a gente, conforme eu disse aí, nós trabalhamos ela aqui para 115 o tamanho, de acordo com a resolução do seu monitor. Aí, se você tem um monitor com a resolução bem alta, você vai poder trabalhar até com 200% aqui, e você pode estar ajustando ela para o tamanho, para a sua necessidade, para o tamanho do seu monitor. Aqui no final da macro, se você clicar aqui, vou botar aqui em 150, se você clicar aqui no nosso link, vai aparecer ali o nosso ícone, e se você clicar, você vai estar indo aí para a nossa página aí, na internet. Eu vou trabalhar com ela aqui em 105%, que é um tamanho razoável, para a gente poder estar fazendo algumas das funções dela aqui. A princípio eu vou estar mostrando aqui a distribuir e espaçar. Eu vou estar colocando elas aleatoriamente em algum setor, ok? E eu vou pegar todas aqui e a gente vai aqui em distribuir. Eu vou distribuir aqui com 5 de distância. Veja bem, ela já distribuiu. Vou distribuir agora aqui com 10 de distância. Ela já distribuiu. E se eu quiser distribuir aqui, né, agora ao contrário, nessa posição, eu vou distribuir aqui com 1 milímetro de distância, na distância vertical aqui, com 1 milímetro, com 5 milímetros agora, ok? Ou com 1,5 milímetros.
ok? 1,5, 1,9. Você pode colocar na distância que você quiser e ela vai estar aí distribuindo perfeitamente os elementos com a distância que você quer. 1,9, botar aqui 3.0, por exemplo. Não precisa botar o 0 não, se você botar 3 ela já entende, de acordo com a marcação que você fez aqui na sua barra de status. Você está trabalhando com milímetro aqui, então ele vai entender como milímetro. Vou botar aqui 5, e você tem que estar a operação errada, selecione o objeto, você tem que estar selecionando o objeto, selecione o objeto, põe 5 e dá um clique aqui em distribuir. Vou aumentar aqui um pouquinho mais para 115 aqui, ou até mais um pouco para ficar melhor para vocês, ok? 150. Então, nesse setor aqui, distribuir e espaçar, você pode estar aí espaçando os seus objetos de maneira bem rápida e bem fácil, bastando selecioná-los, colocar a distância que você quer e dando um clique e resolvendo o seu problema de distribuição de objetos. Dá para fazer também com vetores agrupados. Vou estar pegando aqui as 3 bandeiras aqui, a da Rússia, a do Peru e a do Brasil aqui. E eu posso estar distribuindo aqui a 2 também, ou a 10, o número que você quiser. Eles são objetos que estão agrupados. E a gente pode estar distribuindo aí da forma com que a gente quer. Se você pegar elas na vertical e tentar distribuir na horizontal, né, na horizontal e tentar distribuir na vertical, o que vai acontecer é que ela vai distribuir dessa forma aqui. Ela vai distribuir com as distâncias, né? Vamos fazer um exemplo aqui fora. Vou pegar esses 4 elementos aqui. E se eu quiser distribuir eles na distância A10, ele vai fazer isso, né? E se for a 10 nessa, ele simplesmente vai colocar a distância aqui. Ele não põe um embaixo do outro. Para isso, basta você apertar o C aí no seu teclado e ele vai estar fazendo essa operação. Vamos agora à próxima página. E nessa página aqui a gente vai conhecer aqui o sistema de adicionar linhas guias. Esse sistema, se o CorelDRAW fizesse isso de maneira prática e rápida, como essa macro faz, com certeza a galera ia estar gostando dessa atualização aí do CorelDRAW X6 para o CorelDRAW X7. Eu vou estar fazendo essa apresentação num documento novo, mas eu já vou de antemão avisar que esses setores aqui da macro significam que você vai adicionar linhas superiores, né, à direita, à esquerda e também pela base, né, na guia inferior, e também ao centro, que é esse caso aqui. E se você clicar em alinhar a rotação, ele também vai adicionar dessa forma. Eu vou estar aqui abrindo um documento novo. Primeiro eu vou colocar meus documentos aqui como janela. Eu vou estar fechando esses 2 documentos para a nossa próxima videoaula. E vamos aqui. Eu vou criar um documento novo aqui para a gente fazer esse alinhamento aqui. Vamos supor aqui que você queira criar um documento com diferentes setores de alinhamento, né? Inclusive com setores de alinhamento também diferentes. Então você vai marcar onde você quer essas linhas. Vou estar colocando isso aqui centralizado, clicando com Shift ao centro. E vou estar distribuindo aqui os setores que eu quero que sejam alinhados. Então, eu quero que seja alinhado aqui. Vou estar puxando mais um objeto aqui para baixo. E eu vou estar alinhando ao centro desse objeto aqui. E também aqui. Agora vou dar um distanciamento entre um e outro aqui. Vou fazer a mesma coisa com esse. Dar um Ctrl R. E agora eu vou alinhar por essa base aqui. Ok? E vamos supor aqui que eu quisesse também outro tipo de alinhamento. Eu vou estar alinhando por aqui e por aqui. Mas eu quero esse alinhamento dessa forma aqui. Ok? Vou estar colocando um ali e outro aqui. Bom, pessoal, para alinhar esse grupo aqui, é muito simples. Você vai estar selecionando aqui todos. Não precisa selecionar aqui. Você escolhe qual a distância que você quer das linhas guias. No meu caso aqui, eu não quero distância nenhuma. Eu vou dar simplesmente um clique e eu já vou ter as linhas guias, tanto deste setor aqui, quanto deste setor
aqui. Bastando dar um Ctrl Z e a gente desfaz isso. Eu vou estar criando aqui alguns elementos em outra posição. Ok? Vou criar uns elementos aqui numa outra posição. Ok? Aqui. Vou dar um duplicar aqui para baixo. Mais um Ctrl D. Então, eu vou selecionar todos aqui. E se eu clicar agora aqui no meio, né, e escolher aqui uma distância, vamos botar aqui uma distância, vou botar 0 aqui de novo. E a gente vai estar alinhando a 0 aqui. Ok? Além de colocar as linhas guias centrais, porque eu marquei aqui as linhas guias centrais. Vou dar um Ctrl Z aqui. E vou desmarcar aqui o centro. Vou colocar aqui a 0 de novo. Ok? E a gente tem as linhas guias assim em segundos. Vou dar um Ctrl Z e vou girar esses objetos aqui, todos eles aqui em 15 graus, que é outra função aqui que você vai gostar muito, e que o CorelDRAW também não faz, e agora eu vou inserir aqui as linhas guias também. Veja a diferença, aqui ele insere as linhas guias seguindo a lateral, né, a base do objeto. E agora, se eu selecionar esse setor aqui, da macro, selecionar os objetos, colocar linhas guias, ele vai colocar as linhas guias nos formatos, ou melhor, no ângulo em que eu girei esse objeto. Isso é muito prático, às vezes a gente tem um layout aí que a gente quer fazer dessa forma. Essa função nova também aqui, eu vou botar aqui a 0 graus de novo, ele volta para 0 graus, independente, individualmente, conforme está lá no pedido de um leitor nosso lá, dizendo, pô, o Corel não gira os objetos individualmente, realmente não gira. Se você for girar os seus objetos a 15 graus, aqui no CorelDRAW, vou botar 15, ele vai girar todos os objetos. E aqui, se eu colocar 15, ele vai me girar individualmente os objetos e também vai retornar individualmente os objetos. Continuando aqui em alinhar, eu vou colocar aqui uma distância de 2 e a gente vai estar colocando aí essa distância. Eu não sei porque está dando essa distância, esse distanciamento diferenciado aqui. Vou abrir um documento novo aqui para tirar essa dúvida. Vamos lá de novo, um documento novo. E vou de novo inserir os objetos aqui. Ok. E vou estar duplicando isso para cá. Pressionando o espaço. Vamos de novo aqui em alinhar com 2. Vou tirar aqui o ângulo, aqui todos e aqui em toda a volta. Vou botar a distância aqui de 0,2. Pode ser que eu esteja errando nisso. Vamos lá. Ok, isso aí, 0,2 é a medida que eu quero de distância ali. Eu estou trabalhando aqui em milímetros. Ok. Vou dar mais um Ctrl Z aqui. Vou colocar uma cor aqui só para ficar mais visível aí para vocês. E agora eu vou girar os objetos também. Vou girar aqui a 10 graus, por exemplo. E vou inserir aqui a 0,1 as linhas guias, inclusive as do meio também. E acompanhando o ângulo, alinhar, né? Acompanhar a rotação dos objetos. E vou dar um clique e ele vai aí inserir as linhas guias como eu desejava. Ok? Está removendo aqui. E aqui eu vou estar passando a 0 aqui de novo. Ok, pessoal? Então, assim, se você rotacionar o objeto, você tem que clicar nesse setor aqui. Deixa eu colocar maior aqui, 150. Você tem que estar marcando esse setor, se você quiser, com o objeto rotacionado. Depois de você rotacionar o seu objeto aí ao grau que você deseja, você precisa vir aqui e colocar. Se você não quiser no meio, você tira o meio aqui, desmarca o meio e põe a distância e coloque as linhas guias. Ok? Vou fechar esse documento aqui, vamos abrir um novo aqui. Vou
colocar aqui o amarelo, centralizar o objeto. E vamos colocar aqui a ponto 1 de distância. Não precisa rotação, ele não está rotacionado. Erro na aplicação, então tem que colocar vírgula mesmo, não pode ser ponto, para você estar inserindo aí as suas linhas guias na distância que você deseja, 0,5. Que eu tenho que selecionar o objeto na distância de 5 milímetros, 0,5 milímetros. E quando você quer o meio ou a rotação, depois de você rotacionar, como eu disse, você clica aqui e clica nas suas linhas guias e ela vai fazer a linha guia ou várias linhas guias, quantos objetos você tiver colocado na página, ela vai fazer no devido ângulo que você deseja. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho de novo. Então ela coloca as linhas assim. Se você escolher somente as laterais aqui também, né? Vamos supor aqui que eu queira colocar linhas guias só nesse objeto aqui. E eu posso estar escolhendo aqui se eu quero as linhas guias somente na base. Vou colocar aqui somente do lado esquerdo, por exemplo. Vou desligar aqui, desligar aqui. Com a distância de 0,5, esse objeto aqui vai entrar uma linha guia com a distância de 5, somente aqui, ó, nesse setor aqui. Então é muito prático, muito prático mesmo. Você seleciona o setor e clica. Agora vamos conhecer aqui a repetir e distribuir. Bom, a repetir e distribuir, você precisa aí selecionar o objeto que você quer, escolher a distância que você quer esse objeto, né, um do outro. Se você quer um clone rápido, e aí você clica em Go. Você escolhe aqui na distribuição, deixa eu aumentar aqui para 150. Você escolhe aqui na distribuição se você quer distribuir para baixo, ou se você quer distribuir para cima, para a direita ou para a esquerda. E se você quer um objeto clonado de maneira rápida, né? De modo rápido. Também vou estar abrindo um documento novo aqui para a gente fazer isso de maneira mais adequada. Ok, vou puxar aqui um quadro. Vou colocar aqui um azul. E eu vou replicar ele 4 vezes para a direita e 4 vezes para baixo, com a distância entre os objetos de 2. E também vou usar aqui o clone, por exemplo, né? E vou dar Go. É isso aí, eu tenho eles aqui distribuídos. Veja como é prático. Se eu quisesse girar eles agora aqui, bastava eu dar um clique aqui para girar eles para o grau que eu queria. E estaria tudo ok. Vamos de novo aqui. Apagar esse aqui. Agora eu vou botar aqui a distância com 10. E vamos a Go. E se você fizer aqui, se você converter esse objeto aqui para curva e inserir objetos nele, como ele é um clone, você vai estar replicando as informações nos outros objetos ao mesmo tempo, de maneira bem rápida e fácil. Qualquer objeto pode ser clonado, bastando você clicar no objeto aí, escolher a distância. Se você não quiser clone, desmarque o clone. Ok. E ele já fez aqui as suas cópias aqui, quantas você quiser. Você pode escolher 100 para lá, 100 para cá, 200 para lá, 200 para a direita, 200 para a esquerda. E clicar em Go e está tudo certo. Eu vou estar diminuindo essas outras janelas que nós já falamos. Nós já falamos sobre o alinhar e distribuir, sobre distribuir e espaçar também. E agora a gente vai falar aqui sobre esse aqui, que é o distribuir e repetir. Bem simples a função, parece uma brincadeira de criança até, mas para você fazer isso na mão, né, você teria que estar colocando um clone aqui do lado e fazendo isso. E depois replicando aí com sinal de mais, puxando para baixo e depois apertando o D. Isso leva um tempinho,
um tempinho que, se você fizer aqui com um clique, você tem esses objetos aí. E se você quiser clonar esse objeto, basta você clicar em clone e dar o Go. Depois converte para curva e aí você mexe em todos os objetos ao mesmo tempo. Que afinal de contas são um clone do primeiro objeto. Se você deletar esse primeiro objeto, vai deletar todos os outros objetos. Ok, pessoal? Vamos voltar lá na outra página e a gente vai conhecer agora aqui mais algumas funções dessa ferramenta fantástica que é a Macro Shaper 4.0 aí, PTBR. Eu vou estar fechando essa função e eu vou estar abrindo agora essa função aqui, que é a mover e replicar. Bom, mover e replicar aqui foram feitas algumas alterações nela, e eu quero mostrar para vocês alguns dos recursos que foram adicionados à ferramenta e que o Jaime mandou para mim aqui, que é essa função aqui. Ele está replicando os objetos, mesmo que seja um bitmap, de maneira rápida. Ele está clicando ali em Fast, de maneira rápida. Ok? Você pega o objeto, seleciona o grupo que você deseja e ele vai estar marcando aí. Você precisa marcar sempre o objeto aqui, né, onde é a ferramenta de marcação. Vamos voltar aqui no CorelDRAW para a gente entender isso. Essa ferramenta aqui, né, ela marca o objeto como sendo o objeto mestre. A partir do momento que você clica no objeto e clica no objeto mestre, você está marcando que as funções, né, que as funções a serem feitas devem ser feitas baseadas nessa marcação, baseadas nesse objeto. Outra função também que ele inseriu foi a função aqui de girar para zero. Ela já tinha a função de girar em graus, mas ela não tinha a função de voltar a 0 graus. O Jaime inseriu essa nova função também, de poder girar a 0 graus depois de você ter girado ao grau que você desejava. Outra função bem interessante que ele colocou é essa função aqui de você poder estar invertendo os objetos e mantendo o ângulo e a rotação desses objetos. Perceba aí o que vai acontecer aqui. Ele clonou e está invertendo agora as fontes, que ainda estão em fontes, ainda não estão em curvas. E ele fez simplesmente isso, ele inverteu os objetos de um lado para o outro. E aí você sabe, os objetos ficam ao contrário. Se você for virar essas fontes aqui para o lado contrário, dá um trabalhão. E aí com a fonte aqui você marca ali embaixo, dá um clique, clica de novo ali, clica embaixo e é isso aí. E o objeto está na posição que deveria estar. É uma função muito legal que ele inseriu aí, né? Ele ainda estava trabalhando na 3.4 aí, como vocês podem ver aí pela cara dela. A gente ainda estava trabalhando nessas funções. E aqui, mais à frente, a gente tem outra função que ele colocou também, que é uma função bem interessante aí, que você pode colocar o objeto no setor que você quer, marcando ali o ponto de marcação, né, deixando o ponto de marcação tanto no canto superior, inferior, direita e esquerda, né, e seguindo também a rotação do objeto. Você girando o objeto, né, como girou o outro aqui também, agora ele marcou e ele vai agora fazer a função ou colocar no canto inferior ou seguir a centro com o ângulo da rotação ali da macro, do objeto. Então aqui nesses objetos que eu tenho aqui, dá para mostrar essas funções desse setor aqui, que é o setor de mover e replicar. Bom, o mover e replicar consiste no seguinte: você pega aqui o objeto, clica no mestre aqui, no botão mestre, ele está marcado. Depois que você selecionar os outros dois objetos aqui e der um clique em Go, ele vai estar, ele vai estar replicando aí esses objetos. Você clica aqui, clica nos dois objetos, seleciona os dois objetos e depois você vem nessa função. Você pode escolher aí o Fast e os ângulos para você poder estar replicando esse objeto. Vamos lá de novo aqui, marquei, capturei aqui os dois e eu vou transferir
esse objeto para aquele setor, a mesma coisa aqui, selecionei os dois e dei um clique, ok? E o mais legal é que ele segue os ângulos, conforme vocês podem ver aqui, ó, eu tinha girado esses objetos aqui, vou girar esse aqui também um pouquinho para cá, e se você tiver com esse ponto aqui marcado, você clica na primeira, clica para marcar o objeto, marquei o objeto, cliquei os dois, e agora eu vou clicar aqui, e ele vai aí colocar no mesmo ângulo aquele objeto, ele vai transformar o objeto anterior nesses objetos. No caso de fonte, você deve estar convertendo para curva, essa daqui é um Arial, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui um Impact, por exemplo, e eu vou estar convertendo para curva, Ctrl Q, marcando ele aqui nesse setor, que é o setor aqui de marcação de mestre, ó, marcar objeto como mestre, vou selecionar ele, vou marcar como mestre, e vou selecionar os outros com o Shift aqui, e depois vou dar um clique simples aqui. Eu tenho os objetos todos como o C e com os ângulos, né, como a gente queria. Eu vou estar abrindo um documento novo aqui para a gente entender um pouquinho melhor desse ângulo. Vou estar aqui colocando de novo a letra C. Ok, vou colocar aqui a impacto mesmo e vou colocar um objeto, 2 objetos, 3 objetos. Ok, esse objeto eu vou estar esticando ele, esse aqui eu vou estar torcendo, esse aqui distorcendo. Okay, esse girando e esse distorcendo. Vou marcar esse objeto, ok? E vou selecionar os outros aqui e dar um clique aqui. Substituir objetos marcados por objeto mestre. Ele substitui respeitando as rotações e os ângulos do objeto. Ok? A função Power Clip dele aqui, nós temos uma outra função aqui. Essa função foi a função que a gente mostrou lá, eu vou estar mostrando ela mais aqui embaixo. Essa outra função aqui é uma função muito simples, você pega 2 objetos e simplesmente troca de posição esses 2 objetos, invertendo um com o outro. Qualquer objeto que você fizer isso, ele vai estar trocando pelo objeto que você selecionou. Ok? Seleciona esse com esse e clica em trocar a posição. Ok? Quando você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver, ó, inverter posição entre 2 objetos, né? Então você seleciona os 2 objetos que você quer e dá um clique aqui e eles estão invertidos. No caso do Power Clip, eu vou estar dando aqui um duplicar aqui e a gente vai estar colocando esses objetos aqui para Power Clip. Eu não vou centralizá-los, eu vou desmarcar essa função aqui no meu CorelDRAW, opções, para que ele não centralize o Power Clip, nunca aqui, ó. Aqui em Power Clip, área de trabalho, recipiente de Power Clip, eu vou colocar ele aqui, autocentralizar de conteúdo novo, nunca, para ele não centralizar, ok? Vou estar colocando esses objetos aleatoriamente aqui dentro, já estão com a marcação de Power Clip, já são o recipiente de Power Clip, e eu vou estar colocando eles aqui dentro para você conhecer essa função. Vamos supor aí que você tenha diversos objetos. Vamos supor que você tenha essa situação, três ou mais objetos, né, dentro de Power Clip, 3 ou mais Power Clips, e você queira substituir esses objetos por outro objeto, e na mesma posição que eles estão. Então essa função é uma função bem útil. Você seleciona, marca o objeto, ok? Seleciona os 3 Power Clip, e apenas com um clique aqui, substituir conteúdo de Power Clip pelo objeto mestre, ele substitui na mesma posição. E também, se tiverem marcadas essas opções aqui, ele também vai acompanhar a escala de flip e rotação, né, e também vai acompanhar a rotação e de maneira rápida. Então, essa última função aqui, deste setor aqui de mover e replicar, você pode estar trabalhando aí, replicando
qualquer elemento que você queira. Eu não sei se em grupo também é possível. Eu até vou fazer um teste aqui, vou dar um Ctrl G aqui. E vamos tentar aqui ele substituir por esses objetos aqui. Ok? Também dá em grupo. Ele substituiu também em grupos. Esses objetos aqui foram agrupados e ele colocou lá no lugar do Power Clip que estava lá dentro com o formato ali de losango, né? No formato aqui de polígono, perdão. Então, assim, é uma função bem interessante. Às vezes a gente está com vários Power Clips aí, precisa fazer a troca. Ou você trabalha, às vezes, com muitos Power Clips e precisa trocar os objetos. Acho que dá para fazer com fotografia também. Eu vou estar tentando aqui baixar um arquivo de imagem aqui para a gente fazer esse teste também. Vou pegar uma foto minha mesmo e puxar aqui para dentro do CorelDRAW. Ok. Vou estar diminuindo ela aqui. E a gente vai estar fazendo esse teste aqui fora. 1, 2, 3. Vou dar um duplicar. E vou jogar aqui para fora. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse objeto. Vou dar um clique aqui. E vou clicar nos 3 elementos aqui também. Os 3 Power Clips. E vamos aqui tentar substituir. Ele substituiu. Pelo fato do objeto ser maior. É claro que ele substituiu na posição que o objeto está. Mas o objeto é maior, então ele agiu dessa forma. Se eu colocar aqui o objeto menor, ok? Vou colocar aqui um pouquinho menor. Vamos marcar aqui de novo o objeto. E vamos substituir aqui em Power Clip com apenas um clique. Estão todos dentro de Power Clip. É uma função bem interessante também, pessoal. Bem legal para a gente estar mexendo aí. A função de rotação, que é a função aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou estar girando aqui 90 graus aqui. A parte vermelha aqui, preste atenção na parte vermelha. Deixa eu dar um F2 aqui próximo. Na parte magenta. Vou estar colocando aqui agora a 0 também de novo. E ele vai estar voltando a 0, rotacionar o objeto a 0. Ok? A 0. A 270, vou botar aqui 270 e dar um clique. Ele vem para 270, 300, no caso aqui 360. Ele vai estar se recusando aí a 360, é claro. Vou botar a 0, ele vai. Porque ele volta pelo mesmo lugar. 90, 180 e também ângulos diferenciados. Não precisa ser só 90. Você pode escolher 75, 25, 35. O ângulo que você desejar. Ó, 7,5. Vou botar aqui 9,5, por exemplo. Ele vai 9,5 a partir do ponto. Então é bom você colocar aqui a 0. Ok? Bota a 0 e depois bota aí o 9,5. Agora sim, 9,5. Então sempre que você for mudar aí, você coloca para 0. E depois você escolhe aí 180. Vamos botar aqui 190, por exemplo. 180. Ele vai vir aqui para essa base. Com um clique ele vem para a base. E botando a 0, com um clique ele volta para a posição. Eu vou estar pegando mais de um objeto aqui, que também para você ver que funciona. E vou estar colocando aqui a 270. E um clique. E aí todo mundo girou junto. Ok, botar 0 aqui de novo. E todo mundo voltou para a posição original. Outra função aí que foi colocada foi as funções lá que eu mostrei para vocês. Agora ali na imagem anterior aí, eu vou estar fechando aqui e voltando lá, que é essa função aqui. E também essa função que é muito legal. Aqui no documento eu vou estar fazendo aqui um clone, vou estar segurando aqui o CTRL e com um clique contrário eu vou estar copiando aqui para o lado. Quando você faz isso com um objeto, é isso aí que acontece. Você tem aí a inversão desses objetos, mas eles não estão na posição correta, né? O texto não está na posição correta. Se você for fazer isso aqui na mão, com certeza você vai levar um bom tempo. E já aqui não, aqui você consegue fazer isso aí de maneira bem simples. Você dá um clique
nesse setor aqui, eu vou estar desagrupando aqui, porque não dá para trabalhar agrupado. Você dá um clique nesse setor e marca o objeto, ok? Depois você clica na fonte e dá um clique aqui. E ele vai para a posição correta, ok? Veja que maravilha. Muito, muito, muito prático, muito objetiva. Conforme ele está mostrando aqui no vídeo dele aqui, é muito simples de fazer. O objeto que você quer marcar o ângulo, você marca ali o ângulo e faz ele virar para a posição que você quer. No meu caso aqui, eu já estou com esses 2 pontos aqui marcados. No caso lá, ele está marcando direto aqui, mas acredito que não precise ficar marcando direto não. Deixa eu deletar de novo aqui. E a gente vai estar clonando de novo aqui para cá, segurando o Ctrl, puxando para o outro lado, e com um clique no mouse contrário, eu tenho de novo ele na posição. Vou desagrupar, mais uma vez, vou marcar aqui, ok? Vou clicar aqui para você ler ali, ó, marcar o objeto como mestre. Então, esse é o objeto mestre. Eu vou estar clicando agora aqui no texto, e isso aqui tem que estar selecionado, esse setor aqui tem que estar selecionado, e você basta dar um clique e ele vai ajustar para a posição. Que maravilha, né? Isso aí, não tem nenhuma ferramenta que faça isso no CorelDRAW. A outra função nova que eu mostrei para vocês foi essa função, né? Se não me engano, foi essa aqui, aliás. Né? Uma nova função, como diz aí o nosso amigo Jaime, onde você marca lá em cima se você quer centralizado ou não, e você também faz o mesmo esquema, clicando na mestre, né, no botão mestre, escolhendo o ponto e escolhendo a rotação. E se você marcar aqui em cima, você vai estar escolhendo também a rotação. Então vamos supor aqui no nosso documento aqui o que eu quero fazer aqui, né? Eu vou estar aqui girando esse objeto, como ele fez lá, e eu vou estar marcando esse aqui como mestre, ok? Mestre, vou estar marcando aqui a parte superior, ele vai encaixar na parte superior. Eu vou dar um clique, ok? Opa, ver o que aconteceu aqui. Mais um clique. Eu vou estar aqui clicando e girando. Vou marcar aqui o objeto mestre. Vou marcar esse aqui. Vou marcar o centro aqui. Ok? E agora vou marcar o mestre. Vou pegar o objeto. E agora eu vou dar um clique aqui. Eu vou desmarcar aqui embaixo, todo mundo. E vou dar um clique aqui. Ok. Então, se eu rotacionar aqui de novo para 0, né, se eu colocar aqui a 0, vou rotacionar aqui em cima, porque eu não rotacionei pela macro. Vou colocar lá a 0, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou clicar aqui, para a gente marcar o objeto como mestre. E com essa função aqui ligada, e um clique no de baixo, a gente coloca na posição que a gente queria. A apresentação dele lá, ele fez esse movimento, marcou aqui o canto inferior e colocou aqui, veja bem, ele se ajusta à posição no canto inferior. E agora no canto superior à direita, a mesma coisa aqui no centro, ok? A mesma coisa abaixo. E a mesma coisa ao centro, mesmo que eu tenha virado o objeto. Vou girar aqui, eu estou com esse marcado, eu preciso só dar um clique aqui para marcar, clicar no objeto e depois na função, para ele se encontrar ali na posição que ele deve. Ok, pessoal? E agora eu vou mostrar para vocês mais uma função, que é aqui a função do Power Clip. Essa função é bem interessante também. A gente pode estar colocando uma distância dessa borda do Power Clip para o Power Clip. Então, bastando você escolher aí aonde você quer essa distância, você seleciona aqui os setores que você quer essa distância. E vamos, por exemplo, aqui escolher a distância só desse lado aqui. E eu vou colocar aqui, vou desmarcar aqui o By Content. E a gente vai
selecionar, por exemplo, aqui com 10 de distância. Veja bem que ele já distanciou bem legal, né? Já nesse caso aqui, quando você põe um Power Clip para dentro e você quer que o quadro vá em direção ao Power Clip, basta você clicar aqui em By Content. Vou colocar aqui com 5, por exemplo, com 2. Vou botar aqui com 2 e ele vai na direção do conteúdo e não o conteúdo na direção dele. Vamos supor aqui que eu tenha mexido aqui, eu quero nessa posição, e quando eu clicar aqui com 2, ele vai me colocar com 2 milímetros em cada lado. Ok? Vou colocar aqui com 10 e vou estar desmarcando aqui nos outros setores. Vamos puxar com 10 aqui agora. Ok? 10 só de um lado e do outro lado não teremos o 10. E a gente escolhe qual setor, como eu estava falando aí, né? Acabaram me ligando aqui no meio da gravação aqui, peço perdão. Para a gente estar distanciando esses objetos do conteúdo, né? E o outro aqui, como eu expliquei, quando você tem aí o conteúdo em algum setor e você quer fazer o contrário, levar o Power Clip para o conteúdo, você precisa marcar essa opção aqui, né? Seguir o conteúdo. E aí você coloca com a distância que você achar legal e ele vai na direção do conteúdo do objeto. A outra função que nós temos aqui é a função de tamanho, que é, por exemplo, aqui esse objeto. A gente analisando ele aqui, ele tem 97,6 por 108,9. Mas quando você clica aqui, ele vai me dar 15 por 70. Porque se eu quiser aumentar esse objeto para 80, por exemplo, aqui, quando eu der Enter aqui, ele vai aumentar para 80 nesse setor, e não lá, para 124. E se eu quiser deixar ele mais largo um pouquinho, em vez de 15, eu posso colocar ele aqui com 17, por exemplo, e quando eu der Enter, ele vai colocar 17 na largura, independente do ângulo que esteja. Esse aqui está com 39, por exemplo, e se eu girar ele aqui, ó, você vai ver que ele continua na mesma medida. Aqui já é diferente. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Veja que aqui ele está 39,707. E quando eu girar, ele passa a 54,581. Já não é o caso daqui. Ele está com 39,71 ainda. Eu vou botar para 50 aqui, por exemplo. E vou dar Enter. Ele vai botar 50, mas mesmo com o objeto deitado, né? Na posição inclinada. Por 39,71, vou botar aqui por 40, por exemplo, e vou dar um Enter. E ele está com 40. E lá em cima não, ele está com 63 por 60. Então, se eu quisesse aumentar ele nessa posição aqui, como aqui, por exemplo, vamos ver aqui está com 17, quando você clica aqui, você fica sabendo a medida, e a gente fica sabendo a medida quando a gente clica no objeto e clica aqui dentro, 60 por 11, esse aqui 60 por 80, né? 17 por 80. Então vou colocar aqui, por exemplo, em vez de 17, vou botar aqui 30, por exemplo. Ok? Vou dar Enter. Para eu fazer isso sem a macro, eu teria que converter isso para curva e segurar esses dois setores e ampliar aqui, né, o tamanho que eu desejo. E mesmo assim, eu nunca que eu ia saber aqui qual o tamanho original do objeto, né? Já aqui eu tenho 84. Então, se eu diminuir aqui o objeto nesta posição aqui, e der um clique aqui dentro, 50 por 52, e agora eu quero 50 por 50, por exemplo, 50 por 50. E a gente tem aqui o objeto. Beleza, pessoal? Uma última canja que eu quero dar aqui sobre essa ferramenta é a distribuição de objeto aí que a gente fez. E eu acabei fazendo esse objeto aqui. Isso aí vocês devem saber fazer aí, né? Alinhar, distribuir e depois escolher um novo caminho. Eu vou estar mostrando aqui como que a gente faz um objeto desse. Vou jogar aqui para fora. Esse aqui é o objeto que eu quero que as bolinhas aqui, no caso, os círculos,
repitam. Então eu vou copiar aqui um objeto desse para fora, vou jogar um círculo neles. Deixa eu te ensinar da maneira correta, bicho. Eu esqueci disso. Extrair o conteúdo. Vou extrair o conteúdo aqui. Vou colocar isso em preto. Vou tirar a linha. E a gente vai fazer isso sem o Power Clip dentro, porque ele não vai entender com o Power Clip dentro. Eu vou agora aqui clonar ele aqui diversas vezes. E agora eu tenho esse objeto aqui. O que eu faço? Eu vou aqui em novo caminho. Depois que eu tenho esse objeto, novo caminho, e vou clicar no novo caminho, que vai ser esse aqui. Ok? Agora eu só tenho que escolher onde que está aqui o objeto da ponta, que é esse aqui, e o outro objeto da ponta, que é esse aqui. Aumentar a quantidade de vezes, agora clicando aqui e aqui. A gente vai ampliando aqui a quantidade de vezes para ficar com a quantidade de bolinha que a gente deseja lá na letra. Ok, acho que já está uma quantidade razoável para não ficar muito embolado. Beleza, vou estar puxando ela aqui para a gente ver. Vou aproximar aqui. E agora eu vou clicar com o mouse contrário para a gente estar tirando esse efeito aí de cima. Vou dar um Ctrl Q aqui, Ctrl K. A gente está separando um do outro aí. Ok, vamos aqui em separar mistura. Vou tirar aqui os objetos que eu quero. Ok. E o objeto que eu quero aqui, que é esse pequenininho, vou estar aqui duplicando ele. Para a gente estar inserindo eles aí nessa figura, conforme eu fiz ali. Então o que eu vou precisar fazer? Eu tenho que desagrupar esses objetos aqui. Esse objeto aqui eu tenho que marcar ele aqui, mover e distribuir. Ok? Selecionar todos aqui e dar um clique bem aqui. Ok, eu tenho todos os objetos bem aqui. Isso poderia ter sido feito com um Power Clip também. Entendeu? Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente ver, para não ficar a borda das imagens. Eu vou estar dando um Power Clip dentro de um círculo. A gente vê de outra forma. Vou estar fazendo um Power Clip aqui, para a gente colocar esse objeto dentro. Ok. Eu vou estar arrastando ele com o botão contrário aqui para dentro. E vindo aqui em Power Clip dentro. Vou remover a linha. Vamos aqui dentro. Só diminuir um pouquinho, dando um clique no Ctrl. Ok. Beleza. Vamos agora marcar essa peça. Marcar a peça aqui. E eu vou só tirar uns elementos aqui de cima de outros. Só para não ficar tão embolado aqui. Ok, aqui também. R. Aqui no L também eu posso tirar esse aqui. E esse aqui também. Aqui no O também. Já está legal. Ótimo. Eu vou aqui pegar de novo o objeto. A gente vai aqui marcar o objeto. E agora selecionamos todos os outros. E vamos com um clique só substituir todos esses outros objetos pretos pelo objeto que está com o Power Clip. Pronto. Acabou. Bastando agora eu pegar essa linha e colocar aqui. E eu já tenho o mesmo efeito ali que eu tinha anteriormente. O resultado é esse. E se vocês gostaram aí do resultado, pratiquem aí com essa nova macro. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nova macro. Eu vou estar disponibilizando ela gratuitamente para vocês aí no blog. E vocês vão estar podendo acompanhar aqui a videoaula, podem estar dando uma pausa na videoaula aí, retornando o vídeo, para vocês acompanharem aí os detalhes dessa macro. O trabalho aqui entre mim e o Jaime aqui foi um trabalho assim de uma semana e pouco. A gente
trabalhou bastante aí para deixar ela pronta a tempo aí antes do lançamento do CorelDRAW X7, mas não foi possível. O CorelDRAW X7 saiu aí sem grandes avisos, além do vídeo que vazou aí na internet, que todo mundo já sabe. A gente queria ter colocado ela antes do lançamento do X7, não deu, mas a gente vai estar aí acertando o código dela para a versão do CorelDRAW X7 e atualizando o post. O meu muito obrigado a todos aí por assistirem essa videoaula também, por compartilharem também, por assinarem o nosso canal aí, a galera que está assinando o nosso canal, o pessoal que está curtindo a nossa fanpage, também o pessoal que curte a gente aí, que segue a gente no Twitter também, nas outras redes sociais. Eu quero agradecer aqui, em especial, ao Jaime Rodrigues, nosso amigo lá do Peru, que me ajudou muito nessa macro. Ele também disponibilizou outras macros aqui para mim, que eu vou estar na sequência também liberando para vocês aqui de forma gratuita, e vocês vão acabar conhecendo mais sobre o trabalho do Jaime também, o JRM aí do Peru. O cara é muito bom, eu gostei muito do trabalho que ele fez aí em conjunto comigo, e eu acredito que vocês também vão gostar muito dessa macro aí. Meu muito obrigado aí a todos, pessoal, e até a próxima videoaula.